Seja muito bem-vindo a mais um vídeo que eu faço respondendo perguntas. Perguntas que eu não tive tempo de responder através dos comentários, então eu venho aqui responder. Bom, algumas perguntas são sobre mim e tem algumas perguntas bem interessantes também do Lilica Me Ajuda, que são aquelas perguntas pedindo conselhos. Então, vamos lá. A pergunta mais recente é a pergunta que é da Renata. Ela pergunta assim: Lilica, que história é essa de você estar fazendo academia? Conta essa história direito, mulher. Olha, eu entendo o susto que ela teve, porque quem acompanha o canal já há um tempo já deve ter ouvido dizer que eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer exercícios físicos, tá? Eu não sou aquela pessoa que gosta de malhar, que é rato de academia. Tá? Eu já falei isso várias vezes, que a minha estética se baseia na minha nutrição. E eu comentei, eu não sei se foi no vídeo passado ou no vídeo retrasado, que eu entrei em uma academia. Então, eu acho que é normal algumas pessoas terem essa dúvida. Ué, mas ela falou que não gosta de fazer exercícios físicos e entrou na academia? É porque, assim, o fato de eu não ir a uma academia não significa que eu seja sedentária, porque às vezes quando a gente fala que a gente é dona de casa, a maioria das pessoas, não todas, mas a maioria pensa que ser dona de casa é ficar no sofá jogada com as pernas pro ar. E a gente sabe que não é, né? A gente, assim, quem é dona de casa sabe que a gente fica em movimento desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Né? Tem que faxinar a casa, tem que lavar roupa, tem que limpar o chão, tem que cuidar de criança. Então, assim, pelo fato de eu não frequentar uma academia não significa que eu seja sedentária, até porque eu não sou, né? Eu suo bastante, eu faço faxina todos os dias na minha casa, porém, me cadastrar em uma academia, vamos dizer, tô fora, né? Só que a gente tá em março de 2026, né? E em fevereiro de 2026, no mês passado, eu me cadastrei em uma academia. E eu falei rapidamente que eu tinha entrado em uma academia só, mas eu não contei nada assim, mais a fundo. Então, hoje eu vou contar. É porque assim, aqui no Japão, todo dia 1º de janeiro, mais ou menos, comecinho do ano, as pessoas têm o costume, como que se diz? Não é promessa. Sabe quando a pessoa coloca um objetivo na vida dela? Por exemplo, esse ano eu quero ir para tal lugar. Esse ano eu quero fazer tal coisa. Esse ano eu quero ser melhor em algo. Então, eu acredito que não é só aqui no Japão, mas no mundo todo. E esse ano, do nada, eu perguntei assim pro meu marido, né? Eu sou uma bicha curiosa, tá? Eu admito. Eu perguntei assim pra ele: então, assim, qual foi o objetivo que você colocou esse ano? Aí, ele falou assim pra mim: como que fala a palavra? Me exercitar. Me exercitar. Aí tá, morreu o assunto. Morreu o assunto, falei, beleza, a vida dele, ele escolhe o que ele quer fazer e, assim, eu não tenho nada a ver com isso. Aí tá, passou o mês de janeiro inteirinho e ele continuou vivendo a vida dele, normalmente, indo pro trabalho e voltando pra casa, fazendo as coisas normalmente. Eu estranhei quando ele falou assim que o objetivo dele desse ano era se exercitar para ficar forte, porque assim, ele trabalha muito, então ele chega assim, subaqueado do serviço dele. Ele chega, janta, vai tomar banho e vai dormir. Então, na hora que ele me falou assim, o meu objetivo é malhar para ficar forte, eu ri. Não na cara dele, né? Porque eu acho que é falta de educação a gente rir na cara das pessoas. Mesmo quando a gente acha que o que elas disseram é uma piada. Eu ri internamente. Mas eu falei assim pra ele: homem, mas você chega, né, tão cansado do serviço, esse é o seu objetivo desse ano, tá? Não tô dizendo que é um objetivo fútil, mas é um objetivo que, assim, eu não esperava dele. E ele falou, Aí passou janeiro inteirinho. Chegou em fevereiro, eu falei assim, mas esse homem não falou que ia malhar? Mas ele não tá fazendo nada pra malhar. Porque o meu marido, ele é assim, ele fala que quer fazer uma coisa, só que ele não faz. Ele precisa, assim, de um empurrãozinho.
Sabe, tem muitas pessoas que são assim, não é que isso é um defeito, é que tem pessoas que, eu não sei, que tomam a iniciativa assim, a partir delas, diretamente, fala assim, não, eu vou fazer tal coisa, dia seguinte ela já tá lá. Ela já tá lá fazendo, né, colocando em prática aquilo que ela programou. Mas tem pessoas que precisam de um empurrãozinho, que precisa assim, vamos dizer, como que se fala quando, não é que a pessoa não quer fazer, mas é que ela precisa de um incentivo. E o meu marido, ele é dessa pessoa, sabe? Quando ele falou que queria tirar carteira de motorista de alto porte, ele falou, eu quero tirar. Eu falei assim, legal. Só que assim, ele não fazia nada para tirar. E a gente sabe que para tirar uma carteira de motorista de alto porte, a gente tem que ir de novo na autoescola, fazer aula, tudo mais, tem que, né? E eu via que ele não tava levantando a bunda do sofá. Eu falei assim, homem, você não falou que queria tirar a carteira de motorista de alto porte, você não tá fazendo nada, né? Peraí, deixa eu esclarecer. A carteira de motorista de alto porte é aquela que você pode dirigir cargas pesadas, né? Caminhãozão, aquela carga que é bem pesada. No Brasil, eu acho que era considerado assim, A, B, C, D, essas coisas, né? Aqui no Japão é mais ou menos assim. Tem a carteira de motorista normal, que você dirige carro e dirige aquela motoquinha leve. E tem a carteira de motorista de 2 rodas, né, para dirigir moto, e tem aquela de alto porte, que você dirige aqueles caminhões. Então era essa que ele queria tirar, porque ele achou que ia ser, vamos dizer assim, um instrumento a mais para ele colocar no currículo dele, apesar dele não ter intenção de mudar de serviço, mas ele achou que ia ser melhor para o futuro dele. Eu falei assim, ótimo, você quer fazer isso? Faça. A gente tem que fazer o que a gente acha que deve fazer. Só que ele não fazia nada. Então eu falei assim, é hoje. Eu peguei ele, falei assim, levanta do sofá, vamos lá. E arrastei ele para a autoescola, paguei, aí ele foi e tirou. Então, ele é mais ou menos assim. Dessa vez, ele falou assim que queria malhar, só que ele não fazia nada e o mês de janeiro passou inteirinho. Aí chegou no mês de fevereiro, eu falei assim, é o seguinte, eu tô falando porque eu conheço ele, tá? Eu falei assim, é o seguinte, você me disse que o seu objetivo era malhar para ficar mais forte, né, para ter mais resistência. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sair, eu vou te levar para uma academia, a gente vai conhecer a academia e a gente vai se inscrever na academia. Aí ele, mas eu não tô preparada emocionalmente. Eu falei, assim, chega, já passou o mês de janeiro inteirinho, sabe, você não fez nada. Então eu acho assim, se você quiser fazer algo, mas você não coloca o seu pé para andar, não adianta você pedir para Deus guiar os seus passos se você não tem coragem de andar, entendeu? A gente tem que ter aí uma força de vontade para fazer as coisas, porque as coisas não caem do céu. Aí tá, o que eu fiz? Eu peguei ele, a gente saiu e tinha uma academia que ele tava assim, querendo conhecer, uma academia nova que abriu perto de casa, bem grande, assim, bem bonita. Aí ele ficava assim, no caminho do carro. Ai, mas será que é uma boa ideia? Ai, mas eu não sei como que é, eu nunca fiz academia. Ele tava assim, todo inseguro, né? Eu falei assim, vai na fé. Vai na fé, porque, assim, mesmo se você não gostar e quiser parar, tudo bem, mas pelo menos você tentou, sabe? A gente tem que tentar. Ai, mas e se for caro? Eu falei, olha, vamos deixar esse assunto pra lá, tá? Porque toda academia é cara, tá? Então não adianta você ficar tentando escolher. Toda academia é cara, tem que pagar. Então não se preocupe com o dinheiro, tá? E a gente foi. Aí eu lembro assim, foi muito engraçado. A gente chegou na frente da academia e a gente começou a andar pela rua. Aí a gente tava de montada. Aí ele foi andando, aí ele avistou assim de longe. Tinha um painel com uma tabela de preços. Aí ele falou assim, ele me puxou, ele tava de mão dada comigo, ele me puxou, ele falou, não, vambora, não, deixa pra lá, eu já vi o preço, ó, já tô vendo o preço lá de longe, é super caro. Eu falei assim, não, homem, nós vamos lá sim. Aí eu puxei ele assim, eu falei, vamos, não custa nada, a gente pode só entrar, perguntar algumas coisinhas e sair, sabe, não tem nada de mal nisso. Aí eu arrastei ele, a gente entrou, quando a gente entrou na academia, ela era linda, sim, ela era toda iluminada, escurinha, com luzes coloridas, assim, enorme. Eu me encantei, lembrando que eu não sou fã de academia, tá? Mas eu me encantei, eu achei ela toda linda.
Aí, assim que eu entrei lá, tinha atendente, ela já veio, né? Aí eu perguntei pra ela, perguntei tudo, perguntei assim, como que é, o que a gente precisa pra entrar, quanto que custa, pacote, perguntei tudo. Aí ela me explicou tudo direitinho. Aí depois que ela me explicou tudo direitinho, eu perguntei tudo que eu queria saber, né? Já de uma vez. A gente saiu de lá e eu falei pra ele, a gente vai entrar. Ele, como assim, a gente? Porque assim, nessa academia tinha um preço, era um pacote de 2 pessoas. Por exemplo, se 2 pessoas entrarem, vai pagar um preço. Se uma pessoa entrar, vai pagar o mesmo preço de 2 pessoas. Eu falei, tá aí, eu vou entrar junto com ele. Por quê? Porque se eu entrar junto com ele, eu vou dar um incentivo pra ele. Sabe quando uma pessoa ela quer fazer algo, mas como é a primeira vez dela, ela tá indecisa, ela tá insegura? Por exemplo, você é uma pessoa que quer fazer uma dieta e o seu companheiro é magro, ele não precisa fazer dieta. Mas aí ele fala, eu não preciso fazer dieta, mas como você quer fazer essa dieta, eu faço junto com você. Quer dizer, a pessoa que vai fazer dieta, ela vai ficar assim, mais segura, né? De fazer, sabendo que ela tem o apoio do companheiro, sabendo que ela tem, vamos dizer, um incentivo. Porque a pessoa que ela quer fazer, ela quer fazer, mas ela não quer prejudicar o outro, entendeu? Então, quando ela percebe que o outro está de acordo com o que ela quer, vamos dizer assim, que dá uma motivação. Então eu falei pra ele assim, eu vou entrar junto com você. A minha intenção não é emagrecer, mas se ele quer entrar para ficar mais forte, eu vou entrar para dar incentivo para ele. Porque eu perguntei para ele por que do nada ele quis entrar em uma academia. E ele falou assim para mim, então, sabe o que é? Eu não sei se é pela minha idade, mas eu tô me sentindo muito desgastado ultimamente. Eu não tô conseguindo dar conta do Haruki. Haruki é o nosso filho de 3 anos, que é muito elétrico. Ele corre o tempo todo, então a gente tem que ficar correndo atrás dele o tempo todo. O meu marido, ele tem 45 anos, ele vai fazer 46 anos em julho, agora de 2026. Então pode ser também que tenha baixado um pouco a resistência dele por causa da idade, não que ele seja velho, mas a gente sabe que com o tempo a nossa resistência acaba baixando mesmo. Então ele falou assim, tá difícil de segurar os meninos, porque o meu filho mais velho também vai fazer 12 anos, ele já é uma criança bem forte e às vezes a gente precisa segurar ele. A gente precisa segurar porque ele é autista, então tem situações assim que ele não consegue levar muito bem. Por exemplo, quando ele precisa tomar alguma vacina, quando ele precisa fazer algo que ele precisa ficar quietinho, então alguém tem que segurar ele. Eu, sem chances, eu não consigo segurar, porque o meu filho de 12 anos, ele é mais forte do que eu. Então, para segurar o meu filho mais velho, para dar conta do meu filho mais novo, ele falou assim, olha, eu acho que eu quero ir pra academia para aumentar minha resistência. Eu falei assim, tudo bem, não importa o motivo, se você quer, eu te acompanho. Então, é por isso que eu resolvi entrar em uma academia, antes que me perguntem, né? Porque todo mundo, eu acho que ouviu isso, deve ter ficado um pouco assim, bugado, né? Mas a Lilica falou que não frequenta academia, que não gosta de academia, entrou em academia. Então, eu entrei para dar incentivo ao meu marido, que quer ganhar resistência, né? Porque quem é pai e mãe de filhos autistas, eu acho que vai entender direitinho o que eu tô querendo dizer. Tem muitos momentos que a gente precisa segurar os nossos filhos, porque às vezes eles têm crise de pânico, às vezes eles têm uns ataques, às vezes eles correm muito. Então, assim, a gente precisa estar sempre em movimento. E não é fácil quando a gente já não é mais jovem, né? Eu, por exemplo, já vou fazer 40 anos e meu marido, ele já vai fazer 46 anos agora. Então, ele falou que queria fazer e eu resolvi entrar com ele. Eu entrei em fevereiro, tá? Então, faz só um mês que eu entrei. Algumas pessoas me perguntaram, né? Como que tá sendo a sua rotina de exercícios? Conta pra gente. Então, eu entrei agora na academia, tá? Então eu não tenho praticamente assim como falar pra você as mudanças que eu tive, porque em um mês, gente, é impossível você ter mudanças, sabe? Ainda mais eu, que eu não tenho tempo de ir, né, frequentemente.
Eu vou 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes por semana, quando dá. Mas eu acho assim, que é de pouquinho em pouquinho que a gente chega lá. O que importa não é você querer resultado imediato, tá? O que importa é você fazer tudo ao seu tempo, vamos dizer assim, no seu limite, tá? E devagar e sempre. Não tem essa frase, devagar e sempre. Então, o meu objetivo foi entrar em uma academia para incentivar o meu marido, tá? Só. Assim, é claro que eu entrando na academia, eu também vou aumentar a minha resistência. E eu quero isso. Eu quero aumentar a minha resistência, porque eu não consigo dar conta direito do meu filho, às vezes quando ele me puxa muito forte, porque ele usa uma mochilinha que tem uma cordinha para ele não se perder, porque ele corre o tempo todo, ele não consegue ficar paradinho no mesmo lugar assim por, vamos dizer, mais de 1 minuto. Então eu preciso sim de um acessório para me ajudar a sair com ele na rua, para me ajudar a ficar com ele em um lugar que ele tem que ficar um pouquinho mais calmo. Então, é por isso, eu entrei na academia, não é para emagrecer, é para ganhar resistência. E o meu marido também, para ganhar resistência. É por isso. Deixa eu responder outra pergunta aqui, que eu achei interessante. Eu não sei se eu já respondi essa pergunta. Eu acho que eu não respondi essa pergunta, eu nunca respondi essa pergunta, tá? Mas é uma pergunta que vira e mexe, alguém me faz. Que é, Lilica, as pessoas estranham o fato do Haruki ser loiro? As pessoas ficam encarando ele? Então, o meu filho Haruki, de 3 anos, ele tem o cabelo da cor do meu, o que não é muito comum, tá? Aqui no Japão, porque as pessoas têm o cabelo escuro, tudo mais. E ele, como o meu filho, ele é japonês, então ele tem um rostinho também de uma pessoa nativa, só que ele tem um cabelinho muito claro. Então, quando ele passa pelas pessoas, gente, é inevitável, todo mundo olha. Assim, eu sinceramente não vejo isso como algo negativo. Eu não fico incomodada, até porque eu já tô acostumada. Mas todo lugar que a gente passa com ele, assim, as pessoas fazem assim, é muito engraçado. Todo mundo olha. Quando não mexe com a cabeça, a pessoa mexe com o olho, sabe? Faz assim. Mas o que eu acho mais engraçado é quando o meu marido sai com ele. Às vezes meu marido tá de mãozinha dada e tá andando com ele na frente e eu tô atrás. Eu vejo a reação das pessoas. As pessoas fazem assim, ó. Sabe? Elas olham pro meu filho, vê que ele é loiro, aí olha pra cara do meu marido, aí olha pro meu filho, tipo assim, ele é pai desse menino? É engraçado, porque o meu marido, ele é japonês e ele tem um cabelo preto, sabe? O cabelo dele chega a ser azul, de tão preto que é. Então as pessoas meio que estranham, porque é difícil puxar o cabelo claro quando você tem, vamos dizer, o sangue asiático, né? É bem difícil. O meu filho mais velho, inclusive, ele tem um cabelo castanho, mas é castanho escuro, tá? Ele puxou mais o lado do meu marido. Então, assim, as pessoas não olham pra ele. Não, assim, não percebe nada, assim, de diferente nele. Mas o Haruki, o pequenininho, quando as pessoas olham pra ele, falam assim, ué, mas esse menino tem cara de japonês, mas ele é loiro, o que aconteceu ali? Que caldo é esse? Né? As pessoas olham mesmo, tá? É normal todo mundo olhar, é normal todo mundo... Eu acho engraçado a reação das pessoas quando olham ele. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Então, assim, eu não vejo, assim, nada de mal nisso. Ah, olha aqui, ó. É pergunta da Camila Brito. Lilica, fala pra nós se você já fez procedimentos estéticos preventivos e qual que você indica. Desde já agradeço por fazer parte do seu canal. Ai, um beijo, Camila. Olha, pergunta interessante, né, gente? Então, olha, eu nunca fiz nenhum procedimento estético preventivo, tá? Nem para rejuvenescer aqui no Japão. Na verdade, eu nunca nem pisei em uma clínica de estética aqui no Japão, tá? É uma pergunta que várias pessoas já fizeram, tá? Mas assim, diretamente pra mim mesmo, acho que foi a Camila, acho que foi a única que perguntou, tá? Camila. Então, eu nunca fiz nenhum procedimento preventivo, tá?
A minha, vamos dizer, estética se dá pela minha nutrição. Eu sou muito rigorosa com a nutrição, né? Mas assim, as pessoas, elas começam a fazer esses tratamentos preventivos hoje em dia. Eu acredito, tá? Eu vou falar essa minha opinião. Eu acredito que elas estão começando a fazer muito cedo. Eu acho que fazer um procedimento preventivo é importante, tá? Se você tá aí percebendo que você tá com umas rugas que estão te incomodando, não que rugas seja algum problema, até porque eu não acho que rugas seja um problema, mas se essas rugas elas estão te incomodando, se a sua aparência está te incomodando, sabe qual o problema? Desde que a pessoa ela já esteja numa idade, vamos dizer assim, avançada, numa idade assim que, né, já, como que eu falo, o colágeno já caiu, a elastina já caiu, mas hoje em dia a gente vê meninas de 20 anos fazendo procedimentos, sabe, colocando preenchimento. Eu fico com dó, porque assim, 20 anos, você tá no ápice, você tá no topo do seu colágeno, sabe? Você acabou de sair do berço praticamente. Aqui no Japão, a maioridade é com 20 anos. Então, assim, antes dos 20 anos, você ainda é considerado uma criança. Então, assim, 20 anos, eu não entendo como as pessoas com 20 anos colocam preenchimento. Gente, eu acho assim, pra que isso? Sabe? Viva a sua vida, viva a sua juventude, que você tá no topo. Eu tenho vontade de falar isso para as meninas que colocam preenchimento aos 20 anos. Meninas, vocês estão no topo, sabe? Vocês estão no auge do colágeno ainda. Não tem que colocar preenchimento. Mas, se você já estiver em passado dos 30, nos 40 e vê que, bom, essa não é mais a aparência que me deixa feliz quando eu olho no espelho, não é mais a aparência que me dá confiança, sabe? Eu não sou contra procedimentos estéticos. Eu acho assim, só que a pessoa tem que ter, primeiro, um limite, né? E também tem que estar numa idade base para você começar a fazer, né? Eu acho que a idade base é você ter, no mínimo, assim, no mínimo dos 30 para cima, entendeu? Eu tô com 38 anos, vou fazer 38 anos, né, na verdade. Ah, teve uma pessoa que me perguntou também qual que é o seu aniversário. Eu faço 38 anos no dia 11 de abril, tá? Eu nasci no ano de 1988, então eu vou fazer 38 anos agora, em dia 11 de abril. E até hoje eu nunca coloquei nada na cara. Tá certo que eu tenho medo de agulha. Ai, já contei. Mas assim, eu acho que mesmo se eu não tivesse vamos dizer, essa fobiazinha que eu tenho, eu acho que eu não teria feito não, sabe? Eu não faria, porque eu acho que do jeito que eu tô, não tô dizendo que eu sou linda, maravilhosa, mas não é ainda aquela coisa de eu olhar no meu espelho e falar assim, nossa, pra quê? Pra que você existe? Ainda não cheguei nesse ponto. Mas se um dia eu chegar nesse ponto de olhar no espelho e falar, eu não gosto do que eu vejo, eu não sou feliz, eu não quero que as pessoas me vejam, eu tô assim, muito mal com a minha aparência, eu faria sim. Não sei se eu faria com agulha, porque eu tenho medo de agulha, mas eu acho que eu faria alguma coisinha assim, sei lá, pra como que fala? Melhorar a elastina do rosto, algum laser, sabe? Procedimento com laser não tem problema nenhum, mas agulha, eu morro de medo de agulha. Nossa, pra tirar sangue, então, é um sacrifício, porque dá uma coisa, sabe? Não é sangue eu vejo de boa. O problema é a agulha, eu tenho medo de agulha. Deixa eu responder agora a próxima pergunta. Ai, meu Deus, olha o tempo. Eu tenho que correr. Peraí, perdi aqui a pergunta. Peraí, acho que não vai dar tempo de responder muitas perguntas, não. Só vai dar tempo de responder uma pergunta. Ai, meu Deus. Ai, só vai dar tempo de responder uma pergunta, porque agora o tempo já tá acabando, porque eu tenho que sair. Eu tenho que buscar o meu filho na escola. Ó, é da Elizabeth. Lilica, me ajuda. Ela mandou. Lilica, queria muito ouvir a sua opinião
sobre uma situação familiar muito difícil que eu tô vivendo. O meu irmão entrou no meu celular, descobriu a minha senha e converteu o saldo de crédito da minha conta para fazer um Pix para ele de R$ 3.502, como se fosse eu. O banco não conseguiu reverter isso porque ele já tinha transferido o dinheiro para outra conta. O meu pai brigou com ele na época e disse que ele teria que me pagar, mas até hoje ele não me pagou e também ele não me pediu desculpas. Não foi a primeira vez que ele pegou o meu dinheiro. Mesmo assim, como ele estava passando dificuldades e não estava conseguindo pagar o aluguel, os meus pais ficaram com dó e deixaram ele e a esposa. Nossa, então já é maior de idade, né? Voltarem a morar aqui em casa. Eu estou desempregada, tive que pagar esse prejuízo do meu próprio bolso para não ficar com o nome sujo. E agora eu preciso ficar tomando cuidado com as minhas coisas dentro da minha própria casa. Me sinto muito frustrada, cansada e magoada porque sinto que meus sentimentos não estão sendo ouvidos. Meus pais dizem que eu preciso perdoar e não guardar mágoa. Mas essa situação tem sido muito difícil para mim. Queria muito saber, sinceramente, o que você pensa sobre isso e o que você faria se estivesse no meu lugar. Olha, eu vou falar exatamente o que eu, Lilica, faria se eu tivesse exatamente no seu lugar. Como seus pais falaram que a gente não deve guardar raiva, que a gente deve perdoar, que não sei o que, não sei o que, beleza. Eu também sou desse tipo de pensamento. Eu acho assim, que se aconteceu algo... Não tem aquele ditado que fala, não adianta chorar o leite derramado? Se aconteceu algo que não tem como a gente reverter, águas passadas, sabe? Só que assim, esse negócio de não guardar mágoa, as pessoas, né, tendem a confundir muito. Guardar mágoa é você não ficar odiando a pessoa, sabe? É não ficar ali, ó, desejando que a pessoa se ferre, desejando o mal da pessoa. Isso é não guardar mágoa, tá? Não guardar mágoa não é você, a pessoa ferra com a tua vida e aí você chega no dia seguinte, e aí, irmão, tudo bem? Não, não é isso. Ou, por exemplo, agir como se nada tivesse acontecido. Isso também não é guardar mágoa, tá? Guardar mágoa é você não desejar o mal da pessoa, falar, poxa, fazer o quê, né? Se eu tivesse nesse lugar, eu ia ficar muito chateada, eu ia ficar brava, tá? Então eu entendo, ela tá falando que tá frustrada, que acha que os sentimentos dela não estão sendo ouvidos, porque realmente não foram ouvidos, né? Porque nem o irmão que roubou ela pediu desculpas, e nem os pais, né, tomaram alguma atitude assim, de fazer o irmão pagar ela, sabe? Se eu tenho um filho que rouba dinheiro do outro filho, nossa senhora, eu vou fazer ele se arrepender de ter feito isso pelo resto da vida dele. Tá, eu sempre falo pro meu filho, filho, porque assim, crianças não tem aquela maniazinha de pegar um chocolate, pegar uma bolachinha no mercado, eu vejo isso como um crime. Então, eu sempre falo assim pro meu filho, se você pegar uma bala no supermercado, você pode ter certeza que a sua mãe, eu vou ser a primeira a te denunciar. Ele fala assim pra mim, mãe, mas você não me ama? Eu falo, eu te amo e é por isso que eu te denunciaria, porque quem ama quer que a pessoa, ela evolua, quer que a pessoa tome responsabilidade pelos seus atos. Então, você não cometa nenhum crime, tá? Porque se você cometer um crime, eu vou ser a primeira a te denunciar. Se eu souber que você roubou alguma coisa, eu vou ligar pra polícia. Se eu souber que você tirou a vida de alguém, eu vou te ligar pra polícia e eu não vou te visitar na cadeia. Pode ter certeza. Aí ele já fica assim com medo, sabe? Mas é bom ele ficar com medo pra evitar tragédias. Então, assim, eu vou falar a minha opinião, tá? Não tô dizendo que é a opinião certa, mas eu vou falar o que eu acho quando eu li isso. Eu acho, assim, que os pais deveriam ter feito esse irmão arcar com as consequências, ter pedido desculpas pra ela e ter feito o irmão pagar esse dinheiro que ele roubou pra ela, tá? É isso que eu acho. Mas, como ela falou, o irmão não pediu desculpas e os pais falaram, ai, deixa ele, sabe? Perdoa, a gente tem que perdoar. Esse irmão tá passando dificuldade. Ficou, parece que meio que por isso mesmo, né? É o que dá pra entender. Então, eu concordo plenamente dela ter ficado frustrada. Concordo plenamente. Só que assim,
vamos lá, garota, vamos pensar. Ele já roubou seu dinheiro, não pediu desculpas, provavelmente ele não vai te pagar. E se eu tivesse no seu lugar, eu não esperaria esse dinheiro. Ah, R$3.500, eu sei que não é pouco, tá? Eu acho que com R$3.500 dá pra gente comprar muita coisa, mas aconteceu. Você guardar raiva do seu irmão por causa disso, eu acho assim que só vai fazer mal pra você. Então, se eu tivesse nessa situação, não tô dizendo pra você fazer isso, mas se eu tivesse nessa situação, eu procuraria não guardar raiva do meu irmão, porém, eu faria exatamente isso que você disse que fez. Tomar cuidado com as suas coisas. Tomar cuidado com as suas coisas, não deixar celular. Se for deixar celular, deixa sempre com senha, sabe? Eu também não sei como que ele descobriu a senha do celular dela, então assim, eu mudaria minha senha, colocaria uma senha que ninguém descobrisse, tá? E não deixaria as minhas coisas jogadas. Apesar que, nossa, olha, eu entendo ela que é difícil, sabe? Você tá numa casa que você fica com medo de ser roubado pela própria família. É duro, sabe? Porque você não tá num lugar qualquer, onde pessoas estranhas estão frequentando. É sua família. A sua família, poxa. Sabe? Você tem que vigiar suas coisas. Você tem que ficar escondendo as coisas dentro do seu próprio quarto, da sua própria casa. É triste isso. Então, assim, o que eu faria é... Bom, não tem como voltar atrás, tá? Então, eu procuraria não ficar com raiva desse irmão. Olha, eu acho que eu ia sair dessa casa. Eu não ia conseguir ficar muito tempo nessa casa sabendo que eu tenho um irmão ladrão, né? Porque, assim, quem rouba é ladrão. Né? Não tô dizendo que o teu irmão é ladrão. Tô dizendo que o ato dele é o ato de um ladrão. Então, assim, eu não conseguiria ficar vivendo em uma casa em que tem um ladrão, tá? E que os meus pais ainda sabem quem é o ladrão e que acobertam ele, né? Mais ou menos isso. Porque pode ser que, se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo, né? E se ele fizer de novo, como os pais não defenderam ela dessa vez, pode ser que não defenda de novo. Então, eu não tô falando que você tem que mudar de sua casa, pelo amor de Deus, mas tô falando que eu não conseguiria viver em uma casa em que tem uma pessoa que eu não tenho confiança e ainda por cima os meus pais ainda defendem essa pessoa, tá? Então, é isso. Mas se você não tiver como sair da sua casa, por exemplo, se eu não tivesse mesmo como sair da minha casa, eu ia colocar trava no meu quarto, ia trancar a porta, dane-se. Se eles achassem que isso é exagero. Exagero nada. Roubaram na minha cara, dentro da minha casa, meu dinheiro, meu celular. Eu tenho direito de ter privacidade, eu tenho direito de ter as minhas coisas protegidas. Então, eu trancaria sim o meu quarto e quando fosse sair, com as minhas coisas lá, porque assim eu estaria, né, pelo menos na minha mente, protegida. Tá, eu acho que eu faria isso. Se eu tivesse como sair da casa, eu me mandava dessa casa. Mas se eu não tivesse como, eu ia trancar o meu quarto. Ou se eu não tivesse um quarto só meu, eu ia trancar um guarda-roupa. Por exemplo, colocar as minhas coisas, os meus pertences, coisas que eu não gostaria que as pessoas mexessem. Dentro de um guarda-roupa, colocar uma trave, sei lá, um cadeado. Eu sei que não é comum venderem armários com cadeados, mas a gente pode improvisar. Não tem aquelas trancas que a gente pode, aquele do it yourself, que você pode comprar naquelas lojas de construção. Eu ia numa loja de construção, comprava lá, é que eu não sei o nome, tem um negócio que você coloca assim, coloca um parafuso aí, pegava um cadeado, colocava um cadeado, ia ficar feio? Ia, mas pelo menos eu ia estar protegendo as minhas coisas, ia ensinando para as pessoas que essa é a atitude que eu teria que tomar, né? Porque eu tenho um ladrão em casa, meus pais defendem, eu não quero mais que meu dinheiro seja roubado, eu tenho que tomar essa atitude. Simples, né? Bom, tem tantos comentários aqui, olha, desculpa, você que me mandou o Lilica Responde, mas eu prometo que eu vou responder no próximo vídeo. Tem vários Lilicas aqui me ajuda que eu não consegui responder através dos comentários, então eu vou fazer um vídeo só respondendo o Lilica me ajuda, tá? E, já avisando, né? Gente, o Lilica me ajuda, eu acho assim muito importante, porque algumas pessoas podem até pensar, né? Mas a Lilica tá respondendo histórias de gente que eu nem conheço, dando conselhos de
sobre situações que nem tem nada a ver comigo. Pode não ter nada a ver com você, mas quando a gente ouve uma situação de outra pessoa, isso pode servir pra gente como um aprendizado. É muito importante, sabe, a gente ouvir histórias de outras pessoas, porque a gente leva pra nossa vida. Entendeu? Porque não significa que só pelo fato da gente não ter passado, que a gente nunca vai passar. Entendeu? Eu, por exemplo, eu nunca usei drogas na minha vida, mas ouvindo histórias de pessoas que usaram drogas, que tiveram as suas vidas destruídas, eu fico, gente, eu nunca vou usar, porque eu sei o que a droga causa. Eu sei que ela destrói a vida de uma pessoa, ela destrói o ciclo familiar, ela destrói praticamente tudo que a pessoa construiu e as pessoas em volta também. Então, é mais ou menos assim, eu tô dando um exemplo, tá? Quando a gente vê a história de uma pessoa, por exemplo, que tem problema com álcool e destruiu a vida dela por causa do álcool, a gente pensa, poxa, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ficar mais atento. Se eu gostar de umas biritas, aí eu vou tomar mais atenção. Apesar que eu sou uma pessoa que eu não bebo, tá? Mas, como eu falei, eu nunca usei drogas, mas só de ouvir histórias de usuários, eu não tenho vontade nenhuma de usar, tá? Eu não tenho, vamos dizer, curiosidade. Porque muita gente entra, não é às vezes nem por vontade, mas é por curiosidade. Então, eu tenho 0% de curiosidade de provar drogas, porque eu sei que se acabaram com a vida delas, não é que não vai acabar com a minha, porque eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou mais especial e nem mais privilegiada do que ninguém. Se acabou com a vida daquela pessoa, pode acabar com a minha também. Então, eu não tenho vontade nenhuma de experimentar. E o Lilica Me Ajuda a gente ouvir as histórias dos problemas das outras pessoas e a gente pensar, né? Nossa, olha o que aquela pessoa tá passando, né? Pode acontecer isso um dia comigo. Então a gente fica mais atento, a gente fica mais atencioso, né? Com as coisas que aconteceram com outras pessoas para não acontecer com a gente. Então é por isso que eu acho muito importante esse tipo de vídeo. E se você tiver também um vídeo com alguma situação difícil que você está passando e quer que eu dê um conselho ou que eu dê o meu ponto de vista, ou o que eu faria se eu estivesse exatamente nessa situação, me manda, que vai ser um prazer enorme poder te ajudar, tá bom? Eu acho que a gente tá aqui nesse mundo para isso, para um ajudar o outro, porque é assim, sabe? Hoje a gente ajuda o outro, amanhã a gente é ajudado, não é verdade? Então, muito obrigada, eu agradeço muito mesmo você ter me ouvido até aqui. E se tiver alguma coisinha que você gostaria de me falar, é só falar. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!